Antes de vocês serem marido e esposa, vocês são irmãos em Cristo, ok? E a palavra de Deus diz claramente o que nós é, precisamos fazer com relação aos nossos irmãos em Cristo, né? Para termos um bom relacionamento. Então, nós devemos orar uns pelos outros, interceder, nós precisamos ajudar o outro na sua dificuldade, né? Para que ele se aperfeiçoe como pessoa, como irmão. Nós devemos admoestar, né, em amor. Então, nós precisamos entender isso. E aí, no caso da pessoa que é casada e o seu cônjuge cai em pecado, e quando eu falo cai em pecado, nós temos que entender 3 pontos. Primeiro, que Jesus já morreu por todos os nossos pecados, os que nós cometemos até hoje e aquele que nós vamos cometer daqui 20 anos. Segundo ponto é que a questão do pecado, ele tem que ser sanado imediatamente. A pessoa peca, ela se arrepende, ela confessa e ela deixa. Então, esse é o caminho imediato, né? Para a remissão dos pecados aí, para resgate. E a outra questão é o perdão, né? É o se perdoar, é pedir perdão a Deus e pedir perdão a quem ofendeu. Quando nós vemos o caso lá da mulher adúltera, isso fica muito claro para nós, né? Jesus não questionou absolutamente nada. Ele só disse para ela: vai e não faz mais. E aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, ensinando para nós, primeiro, né, que não é para ficar remoendo pecado. Pecou, caiu, levanta logo, confessa, se arrepende, pede perdão e vai continuar. E segundo, é que nenhum de nós, né, pode julgar um ao outro, né? Não existe pecadinho, pecadão, e que nós não podemos julgar um ao outro. Então, isso vale para todos os relacionamentos, inclusive o relacionamento de casal, obviamente. Agora, a palavra de Deus também diz que se você souber de um pecado do seu irmão, você vai chegar até ele, você vai admoestá-lo. Se ele continuar pecando, você vai levar a situação à liderança. A liderança vai conversar com ele. E se ele continuar pecando, a liderança vai abrir para toda a congregação. Então é importante entender que, mesmo casados, vocês não podem compactuar com o pecado. E aqui nós temos que entender que errar é diferente de pecar. Todos nós somos errantes, passíveis de erro, e os erros são consertáveis. Pecado, todos nós somos pecadores, existe possibilidade de nós pecarmos, mas ficar em pecado é outra coisa. Mas cabe ao cônjuge ter esse cuidado. Ele não pode compactuar com o pecado do outro. Porque se ele compactuar, quando o juízo de Deus vier sobre essa pessoa, virá também sobre a outra parte. E não é só porque esse compactuar não é só a aceitação do pecado do outro, mas é porque o outro corre o risco de perder o reino. Então, não pode compactuar. Então, nós temos que entender que todos nós somos errantes, todos nós somos pecadores, mas os erros nós vamos consertar, os pecados nós vamos confessar, arrepender e deixar. Entender que antes de marido e esposa, vocês são irmãos em Cristo. Cabe então orar, interceder, cuidar, ajudar e admoestar. E nessa ordem,
Admoesta, não ouviu? Leva para a liderança. Não ouviu? Leva para a igreja toda. Agora, não compactue com o pecado, porque na hora que a outra pessoa estiver colhendo consequências desse pecado, você vai estar colhendo junto com ele. Então, tenham cuidado em não compactuar pecado.